Fala galera que acompanha o nosso canal Acerta o Passe, vamos falar um pouquinho sobre as finais do Campeonato Paulista. Já tivemos o jogo de ida na noite desta quinta-feira no Allianz Parque entre Palmeiras e São Paulo, a partida terminou 0-0 e agora nesse domingo nós vamos ter a grande decisão às 4 horas no Morumbi. Vou fazer um paralelo para vocês um pouquinho sobre a partida de ida, o que eu achei do jogo de ida e o que a gente pode esperar para o jogo de volta entre Palmeiras e São Paulo. O que a gente viu na partida dessa quinta-feira à noite no Allianz Parque foram duas equipes que estavam com certo receio de perder. Acho que as duas equipes colocaram na cabeça que o grande negócio seria chegar no domingo, na grande decisão no jogo de volta, e não ter uma desvantagem para tirar. Então as duas equipes se preocuparam bastante com o aspecto defensivo. O Palmeiras já tem isso, né? Por natureza, é um time que gosta de jogar reativamente, mas o São Paulo mudou bastante o seu estilo de jogo na partida, se preocupou muito em defender, em tentar inibir as principais chegadas do Palmeiras, os principais pontos do Palmeiras, e isso fez com que a partida ficasse truncada, né? Final já é uma partida truncada, as equipes não costumam jogar bem em finais. A gente tem um histórico recente de Libertadores, Copa do Brasil, onde as equipes se preocuparam em vencer, e mais uma vez está sendo isso. Pelo lado do São Paulo existe uma pressão, né, pela seca de títulos de que vai fazer 10 anos ano que vem, tem 9 anos que o Tricolor não ganha uma taça, e o Palmeiras também, querendo ou não, o Palmeiras ganhou Libertadores, ganhou a Copa do Brasil recentemente, tem Brasileiro recentemente, mas existe a pressão para ser campeão paulista em cima de um rival. A equipe palmeirense não quer perder essa final, então as duas equipes se preocuparam muito com o aspecto defensivo para justamente chegar no domingo no Morumbi e não terem desvantagem para tirar. Pensando nesse estilo de jogo defensivo, acho que o São Paulo ele sofreu um pouquinho mais com essas mudanças. Justamente por quê? Porque o São Paulo é uma equipe que está acostumada a jogar para frente. É um time que está acostumado a ter posse de bola, a gostar de sair tocando desde o campo defensivo, de chegar com muitos jogadores na grande área para finalizar os ataques. Então, e o Palmeiras estava muito preparado para isso. Tanto é que o São Paulo não teve efetividade na partida por conta do preparo do Palmeiras. O Palmeiras sabia qual era o estilo de jogo do São Paulo, né? Do lado do Palmeiras, assim, o que eu vejo é que o Palmeiras tentou se preparar para essa partida, tentou armar uma estratégia muito similar àquilo que o time propôs quando jogou contra o Independente Del Valle no Equador. Na ocasião ainda tinha um fator altitude que atrapalhava um pouco o Palmeiras, mas o Palmeiras tentou ao máximo encurtar os espaços nesse jogo de ida contra o São Paulo, não fez uma pressão alta muito grande, a gente via a equipe palmeirense começando a pressionar mais no meio campo, até mais do que contra o Del Valle, que realmente estava no campo defensivo. No jogo contra o São Paulo, o Palmeiras estava tentando pressionar mais a partir do meio campo. Estava muito preocupado com os espaços na parte defensiva, que o São Paulo não pudesse chegar, com espaço, com jogadores dentro da área para finalizar, que é o grande triunfo tricolor. Eu acho que pensando nesse aspecto defensivo, o Palmeiras foi muito bem, mais uma vez. O Palmeiras sabe o que quer em jogo, absorver as principais qualidades do adversário para entrar em campo e tentar inibi-las, e mais uma vez foi muito bem. O São Paulo criou na partida inteira uma única chance, que foi num chute a longa distância do Gabriel Sara já no final da partida, que foi na trave, poderia ter sido um golaço, mas no mais o São Paulo não chegou tanto no ataque palmeirense e foi um mérito assim total da defesa palmeirense, que se preparou para esse jogo novamente, que estava bem atenta, que estava cobrindo muito bem os espaços. A gente via, por exemplo, às vezes quando o Renan ia sair para tentar inibir os laterais, o Vitor Luiz já estava também no canto esquerdo ali para tentar recuperar o espaço, não dar espaço para o São Paulo chegar, criar alternativas. Então acho que no aspecto defensivo da partida, o Palmeiras foi muito bem, não tem muito o que falar. A partida foi ruim, como eu já disse, mas ruim entre aspas, né, porque é final, então sempre é dessa forma, geralmente final, né, mas não tem muito o que reclamar do Palmeiras defensivamente. Acho que foi a estratégia, o que foi proposto, o fator jogo de ida, tudo bem, é legal você ganhar, chegar no jogo de volta com uma vantagem, mas a gente tem que levar em consideração que o jogo de volta não vai ter torcida, o Palmeiras vai estar numa situação bem confortável, a gente ainda vai falar disso. Já no aspecto ofensivo, o Palmeiras também não conseguiu criar muito na partida. Teve dois lances que foram oriundos de erros do São Paulo, né? O primeiro foi uma chegada do Luiz Adriano ainda no primeiro tempo, que foi um passe errado do Benítez, né? E no segundo tempo foi uma chegada do Rafael Veiga, que também foi uma saída errada, se não me engano, do Miranda. Mas além disso, criar jogadas, criar alternativas, o Palmeiras também não criou muito. Foi mais ou menos que nem o São Paulo. Mas aí eu vejo também um mérito muito grande do São Paulo nisso, porque geralmente os adversários do Palmeiras, eles ficam muito preocupados em parar o Rony e o Luiz Adriano, né? A dupla de ataque tá dando tão certo por aí. Mas dessa vez o Crespo, ele adotou uma estratégia um pouco diferente. Ele tentou inibir os principais pontos do Palmeiras. As principais jogadas do Palmeiras costumam sair de contra-ataques. A gente sabe disso. A gente sabe que o Palmeiras é um time que tem o conhecimento por ser mais reativo. E se a gente parar para rever todos os contra-ataques que geraram gol recentemente do Palmeiras, a grande maioria foi gerado por lance
puxado ou pelo Patrick de Paula ou pelo Rafael Veiga. Então, o Crespo se preocupou muito em tentar inibir essas duas peças, em tentar segurar essas duas peças para que elas não dessem oportunidade de contra-ataque, para que elas não criassem chances para que Luiz Adriano e Rony chegassem com boas oportunidades de finalização. Então, São Paulo também foi efetivo na marcação, foi muito bem, pensou muito bem em como parar o Palmeiras. E quando Rafael Veiga e Patrick de Paula estão mais parados assim, estão mais inibidos, acaba ficando um pouco mais pesado para os laterais do Palmeiras, tanto para o Vitor Luiz quanto para o Mike do lado direito. E quando o Vitor Luiz, na verdade, o legal do Vitor Luiz é ele ser uma alternativa no ataque, ele não pode ser o ponto principal. Então, quando isso ficou também um jogo muito concentrado nas tentativas do Palmeiras chegar pelo lado esquerdo, o São Paulo também já claramente entendeu qual que era a ideia do Palmeiras, tentar fugir do Rafael Veiga e também fortaleceu a marcação naquele setor do campo. Então, o Palmeiras também teve muitas dificuldades para a criação, muito por conta da questão da marcação do São Paulo, que foi muito bem feita e muito bem pensada pelo Crespo. E aí fica como eu falei, o 0-0 não deixa de ser um resultado bom para os dois lados. Acho que foi mais ou menos o que eu comentei no início do vídeo. A preocupação das duas equipes era chegar no jogo de domingo e não ter desvantagem para retirar. Por quê? Porque o São Paulo vai estar jogando sobre os seus domínios, o São Paulo vai propor mais a partida, vai tentar sair mais pro jogo, vai tentar criar mais chances, e isso, de certa forma, é bom pro Palmeiras, porque o Palmeiras vai entrar um pouco na sua zona de conforto, né? A gente lembra que o Palmeiras gosta de jogar em situações como ele vai jogar na de domingo, que é um adversário que provavelmente vai propor mais, e isso vai dar ao Palmeiras aquilo que ele gosta, que é o contra-ataque. Então, eu acho que se a gente parar pra pensar no ponto de vista esportivo, tá totalmente aberto. Talvez eu dê um ligeiro favoritismo ao São Paulo pelo fato de estar jogando em casa, mas, assim, muito pequeno mesmo esse favoritismo. Até porque eu acredito que o Palmeiras realmente vai jogar num estilo de jogo mais confortável para ele. O Palmeiras tem um time melhor que o São Paulo, tem um período de equipe junta maior que o São Paulo, já jogou finais recentemente, então tá mais calibrado para esse tipo de partida. Então acho que assim, vai ser uma partida muito legal, espero que seja melhor do que a partida de ida, porque os dois lados eles vão estar jogando aquilo que eles gostam. O São Paulo eu creio que vai ter mais jogo como gosta, o Palmeiras vai ter mais oportunidade de contra-ataque como gosta. Agora eu penso também que o Palmeiras pode pensar algumas mudanças pro jogo de domingo. Por exemplo, assim, Vitor Luiz no lado esquerdo, né? Se a gente pensa em Vitor Luiz ali no lado esquerdo, a gente sempre pensa em alternativa como o Vinha, que é um lateral de fato, né? Mas esse lado esquerdo do Palmeiras, os alas ali, o Vitor Luiz, ele tem uma função de lateral, mas na parte defensiva, na parte ofensiva, ele é quase que um meio atacante, ele jogando pelo lado esquerdo. Se a gente parar pra pensar nesse ponto de vista, talvez, eu não acredito que o Abel vai fazer isso nesse domingo, mas eu penso que uma alternativa legal naquele lado do campo seja o Gustavo Scarpa. Por quê? O Gustavo Scarpa, ele fez algumas partidas como lateral no ano passado, ele foi muito bem nas partidas que ele fez como lateral. Ele tem um poder de marcação interessante, ele não é um jogador assim falho na marcação como muitos jogadores que jogam na frente costumam ser, ele tem um poder de marcação interessante. E eu acho que o fato do Gustavo Scarpa poder estar em campo também tira um pouquinho o foco de atenção do Rafael Veiga e do Patrick de Paula. Eu acho que o Gustavo Scarpa seria um ponto a mais que o São Paulo teria que se preocupar, porque ele é um jogador que chega muito bem ao ataque, ele tá fazendo bastante gol, tá dando bastante assistência, ele tá numa fase muito boa, e o Gustavo Scarpa tem um chute de fora da área muito bom, e partidas truncadas como essa, como pode ser também no domingo, pode ser decisiva, pode ser decidida por um chute de fora da área, por um cara que sabe fazer isso. O Gustavo Scarpa, ele tá numa fase boa, como eu falei, creio que ele seja o líder de assistências e gols do Palmeiras no ano, ele fez bastante assistência já esse ano, então acho que o fato dele jogar no lado esquerdo, ele já ter feito isso, dele ser uma alternativa ali naquele canto esquerdo, fazer com que o São Paulo se preocupe mais com ele, do que o São Paulo se preocupa com o Vitor Luiz, pode também criar alternativas pro Patrick de Paula e pro Rafael Veiga chegarem bem ao ataque. Seria uma coisa que eu pensaria, não acredito que o Abel Ferreira vá fazer isso, acho que ele vai manter mais ou menos o mesmo time que jogou na quinta-feira, mas seria uma alternativa, até para um segundo tempo também, se o jogo tiver muito truncado, eu pensaria em analisar dessa forma. Mas é isso, galera, gostou do nosso vídeo? Dá um biscoito para nós, dá um like, comenta, compartilha, se inscreva no nosso canal que vai vir muito mais conteúdo por aí. Um abraço a todos.